Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de desenvolvimento web, Linux e alguma coisa aí? Vamos lá? Bom, nesse cafezinho eu quero fazer meio que um panorama do desenvolvimento web, que assim, eu tava conversando com algumas pessoas, eu vou ser bem abstrato mesmo nesse ponto, e eu percebi alguma coisa, algumas pessoas acham que desenvolvimento web é caixinhas de cloud providers, né? Só que eu quero te dar uma real aqui. Caixinhas de cloud providers, eles são só nada mais, nada menos do que aplicações em cima de Linux, né? Então assim, eu quero te dar um panorama assim do que é o web, assim, quando você vai fazer, eu quero usar um serviço cloud, o que que ele é no final das contas, né? Então, já começo a dizer que o cloud provider, o seu cloud provider pensa ali naquela big tech ali que propõe um cloud provider que tem mais ou menos umas três que a gente acha que, nossa, eles fazem uma mágica gigantesca. Nada mais é do que Linux sobre Linux sobre Linux com Java, com algumas coisas, né? E se você acha, nossa, mas Java é lento, ninguém usa Java. Sim, se usa pra caramba, tá? Nessas Big Tech aí, tudo usa Java pra fazer esses serviços, né? E assim, né? A grande base que a gente tem ali é Linux. Tipo, se você quiser, não, mas eu uso um Lambda lá, que o Lambda, ele me propõe uma interface, ou eu uso um XYZ, que não sei o quê. Cara, é Linux. É Linux. Tipo, mas tudo, ó, se você acha que você usa um produtinho fechado lá, é, o provedor cloud, ele faz aquilo ali para você ficar preso ao provedor cloud. Então, normalmente, quando eu uso um produtinho ali que me executa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, cara, os caras te dão uma interface para você implementar. No fundo, você joga seu código para eles, os caras pegam, transformam aquele código ali em algum executável que vai rodar em alguma forma que vai rodar num Linux da vida, né? Com alguma forma de billing, contando o quanto de acesso ao disco fez, quanto. Desculpa. Quanto de acesso ao disco fez, ou quanto tempo demorou para executar, mas é tudo Linux, né? As interfaces elas são fechadas para a empresa por uma questão de vendor locking. Eles querem que você fique preso a eles. Então você aprende lá, não, eu estou fazendo um Lambda aqui. Por quê? Porque você vai ficar preso ao Lambda que é da dona daquele Lambda ali, né? Mas é Linux, né? Então imagina assim, a base é Linux. O que vai por cima dessa base, né? Por cima dessa base vai o quê? Aplicações, né? Obviamente aquela base ali, aquele Linux, ele tá integrado num grande cluster, né? Num grande nó de processamento lá, deu branco no nome aqui, né? Mas assim, você tem um grande conjunto de máquinas operando em conjunto, né? Então, sua máquina falhar lá, provavelmente a sua máquina é algum container dentro da. Algum container não, alguma VM dentro daquele sistema, né? E aí, se você nunca viu o que é uma VM, assim, tipo, você não sabe o que é uma VM, tenta baixar na sua máquina. Primeiro que você olha sua. Se você usa o computador da sua empresa, olha se deixa, né? Você pode baixar um VirtualBox, e aí você consegue executar uma VM, tipo. E assim, provavelmente o Cloud Provider ele vai ter um ambiente desse ali de execução de VM em larga escala, que existem alguns, né? Tipo, eu lembro, não sei se é o Apache Mesos, não sei se é, mas assim, tipo, você tem. Então, tudo que o Scala fazer é, tipo, orquestrar essas coisas e botar isso em produto, né? Você tem a VM, que a VM, ela é o quê? É uma maneira não fácil de você executar um sistema operacional em cima de um Linux ou de um outro sistema operacional. Então, você pode executar ali um sistema operacional fechado ali, isolado, né? Só que ele continua sendo um sistema operacional completo, né? Você pode ter também um container, né? O container, para quem, assim, faz algum tempo que eu descobri que nem todo mundo sabe o que é um container, um Docker container, né? O que é um container, qual que é a diferença de um container uma VM, né? Uma VM, ela isola o sistema operacional rodando a partir do nível do hardware, né? Ele tem um driver chamado hypervisor e ele isola aquela execução no nível de hardware. O container ele não é isolado em nível de hardware. A VM é nível de hardware. O container é nível de sistema operacional. É por isso que só existem containers em Linux, né? Existe até hoje em dia, existem containers em Windows, mas assim, o container iniciou em Linux e o mais popular mesmo é em Linux, o Docker é em Linux, né? Então, o container, ele é um isolamento
de um sistema de execução em nível de sistema operacional. Então, assim, ele usa lá um user groups, não, como é não user groups? Ele usa o namespace do Linux, se não me engano. São várias tecnologias do Linux que ele usa para criar um ambiente de execução isolado com recursos restritos. Então eu digo ali que vai ter apenas 2 megabytes de memória, muito pouco, mas assim, estou dando um exemplo bem tosco, né? 2 gigabytes de memória, vai ter só 2 gigabytes de memória. Se vai usar só 0,75 de CPU, vai usar só 0,75 de CPU. O Linux consegue fazer isso, consegue você dizer assim, ó, você pode usar só isso aqui e depois você se fudeu. Aí isso acontece, isso você consegue isolar aquele processo, né? Então, o container é uma outra forma de você isolar aplicações de execução dentro do sistema operacional. Então, eu posso ter ali uma base Linux. Desculpa pelo estar tossindo assim, tá, galera? Você pode ter uma base Linux, né? E aí você pode executar tanto VM, quanto container, quanto processo. Processos ali eu não recomendaria, né? Tipo, se você executa um processo ali naquele sistema, né? Eu recomendaria que aquele processo seja seu, não de terceiros, né? Então, é o que normalmente a gente chama de data plane e control plane, né? Quando você aí, você vai ver, se você vai estudar Kubernetes, você vai ver o que é isso, né? Quando você fala assim, data plane é o quê? É o plano de dados, ou seja, assim, é os dados da aplicação, é os processos de aplicação que estão rodando ali dentro do. Eu não falei de Kubernetes ainda, tá? Tô pensando em falar de Kubernetes daqui a pouco, né? É os processos de aplicação que estão rodando ali. Control plane são os processos que estão para controlar aquele ambiente, né? Então, quando eu falo control plane, data plane, sempre é relação a isso. Se você vê alguma documentação isso, você vai ver, né? Hum. E aí você tem ali o container. O container você consegue isolar em nível sistema operacional. Só que você fala assim, cara, mas criar container por container é muito difícil. Eu preciso orquestrar os meus containers, né? E aí se surgiu alguns mecanismos de orquestração de containers, né? Se você voltar lá para o começo, e aí você tinha o Docker Swarm, que era um mecanismo que eu usei bastante e era muito fácil usar, porque você escrevia, o mesmo jeito que você escrevia os Dockers, né? O Docker, você escreveu o Docker, aí você escreveu o Docker Compose, que você tinha vários serviços ali, era muito bom, é muito bom ainda para ambiente de teste, eu sempre uso Docker Compose para criar um ambiente de testes, né? E aí, quando você criava o Docker Swarm, você podia jogar aquele cara para diversas máquinas, né? Criava uns clusters e rodar aquilo na execução, né? Então, assim, já criei ambiente Docker Swarm para execução de produção, né? Então, assim, Docker Swarm resolvia vários problemas, né? Só que o Docker Swarm era muito limitado, porque ele não tinha tanta abstração. E aí o Google lança o famoso Kubernetes, né? E você fala assim, cara, o que é o Kubernetes? O Kubernetes, ele é um mecanismo de orquestração de containers, só que com esteroides, assim, bem mais complexo, né? Então ele vai querer fazer o quê? Você vai definir como a sua aplicação vai funcionar, você vai jogar a sua aplicação ali no cluster Kubernetes, e o Kubernetes vai gerenciar todo o ciclo de vida dela. Então, assim, ele é muito mais que um mecanismo de orquestração de container. Então eu posso definir ali no caso, tipo, não, eu quero que esse container aqui, ele me rode como um job, né? Ou um cron job. Ele me rode a cada 10 minutos ele me executa ali e ele morre. Você pode fazer isso com o Kubernetes. Ou você pode dizer, não, eu quero isso aqui que seja um deployment. O deployment ele vai ter 3 instâncias em execução que vão ser executadas. E aí você bota um anti-affinity policy, acho que é isso, né? Nem sei se é isso, anti-affinity policy. Eu já implementei isso, mas eu não lembro direito, né? Que você define. O foda de Kubernetes é que tudo que você. A maior parte da sua implementação é escrever YAML, né? Você fica escrevendo os YAML lá. Se você for um cara bom e vai fazer um operator, um cara bom não, assim. Se você tiver um projeto muito interessante, você vai fazer um operator, aí você faz o cara que lê aqueles YAML, entra no sistema, altera algumas coisas para o quê? Para fazer a sincronização entre o YAML e o ambiente. Então eu já vou te dar a dica de como é que o Kubernetes funciona, né? Você escreve o YAML, você joga aquilo ali no YAML, né? E o YAML ele vai ter o quê? Ele vai ter se você for lá, vai ter um Custom Resource Definitions, CRD, né? As definições de recursos customizados, né? Tipo, então o que é um Custom Resource Definition? Você vai definir entidades abstratas, né? Tipo, um cron job é uma entidade abstrata. Não existe cron job no Kubernetes, existe container. Não existe container só, tipo. E é tudo assim, é tudo você pegar aqueles YAML e transformar em containers em execução. O Kubernetes ele faz isso.
E aí, quem que faz isso? Quem que faz isso é um carinha chamado os operators, né? Então, o Kubernetes ele tem os operators internos ali, o kubelet, mas você pode implementar outros operators, como você pode definir outros tipos de recursos, né? Por exemplo, tem um projeto que eu gosto bastante, eu já falei dele, tem vídeo sobre ele aqui no meu canal. Não um cafezinho, vídeo aula mesmo, que é o Kafka, o Streamzy, né? O que é o Streamzy? O Streamzy, ele trabalha o Kafka como um recurso, né? E aí eu tenho o Kafka como recurso, né? E eu tenho um operator aqui que vai ler aquele recurso e transformar em container de execução. Vai criar um container Kafka aqui, que é um pod, blá, 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 alguma coisa. Tanto que muitas vezes, né, e a gente vê isso na evolução, o tipo de container muda, no tipo de recurso muda, mas, por exemplo, eu tenho um Kafka aqui, né? O Kafka, ele é um recurso Kafka. E aí, no começo era um pod, depois foi um stateful set, depois foi um deployment. Isso que muda. A execução muda, porque isso aqui não importa. O que importa é o recurso. O recurso é, eu tenho um Kafka. Aí você fala assim, ah, não, mas assim, o que é um Kafka? Um Kafka é um Kafka, tipo, é a definição de eu tenho um Kafka cluster, e aquele Kafka cluster vai ter que se transformar em código em execução. E o operator faz isso, né? Então, aqui eu consegui descrever basicamente o que é um cloud agnóstico, caso você não saiba. Se você fala assim, ah, não, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de desenvolvimento web lá, eu quero montar um ambiente de execução na minha aplicação, e eu falo assim, não, eu quero que ela seja um cloud agnostic. O que você vai ter que fazer? Você não vai ter que depender do cloud, você vai ter que depender de ferramentas open source que podem ser usadas em ambientes clouds. E aí você vai depender do Kubernetes, né? E aquele Kubernetes, ele vai ser compliance com alguma das caixinhas que estão ali na sua no seu cloud provider. Ou se ele não é compliant com alguma das caixinhas, você pode pegar vários servidores ali, montar um ambiente Kubernetes, montar um cluster Kubernetes, fazer ele um cluster que não é muito difícil, né? Manter ele talvez seja difícil, mas fazer ele não é muito difícil, pode fazer ele, sei lá. Eu já fiz assim, pega 4 máquinas aqui, dá o setup aqui, coloca. Sabe fazer, é simples fazer, né? E aí depois você monta aquele cara, você consegue interagir fácil com o Kubernetes ali, né? Até porque o Kubernetes é uma das coisas que a gente pensa quando vem cluster, né? Quando eu mudei para a empresa atual, eu, 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 eu trabalhei muito com compartilhar conhecimento de cloud, né? Cloud native, com os escritórios internos. E eu falava assim, que não, que aí você tem um cluster, não sei o que, não sei o que. Aí tá, não, mas então eu quero fazer o deployment dessa aplicação nesse cluster. Aí o cara fazia o quê? Ele ia lá, entrava em cada nó do cluster Kubernetes, e ele executava o mesmo comando em todos. Aí eu olhei assim, você fez isso, sério, sério. Qual foi o resultado? Ah, não, deu certo em todos. Tá, você sabe que você fez uma vez, o resto você fez nada, né? Aí, como assim? Tipo, o cluster é um cluster. Quando você tem um cluster e você interage com o cluster, você interage com todas as máquinas do cluster, todos os nós. Você não interage com cada nó individual, porque na cabeça das pessoas, cada máquina era uma máquina, e assim, eu tinha que configurar aquilo em todas as máquinas, né? Mas assim, se o cluster, uma das características de um cluster é que eles atuam como um conjunto. Então, se você configurou algo no cluster, você configurou em todos, entendeu? Ele vai de alguma forma ajustar aquilo. E isso faz parte ali das funcionalidades do Kubernetes, né? Aí você fala assim, nossa, então o Kubernetes é uma grande coisa ali que foi um negócio que o Google que fez. Cara, calma, baixa a bola, que assim, a gente tem muito costume de endeusar essas big techs, porque a gente não olha para academia, né? E eu lembro que muito tempo atrás eu comprei, deixa eu até ver se tá ali, né? Ah, não, tá mais pra lá, né? Eu comprei o livro Distributed Systems do Tannenbaum e do Van Til, né? Van Til. Deixa eu ver aqui. Distributed System do Tannenbaum e do Van Steen. É um dos livros clássicos de sistemas distribuídos, assim, tipo, dos mais clássicos que existem, né? E o Van Steen e do Tannenbaum, né? É um dos mais clássicos. E aí eu tava lendo, e aí lá no parte do setor de processo tem um boxzinho assim, ele fala do Planet VM. E aí o Planet VM, ele é basicamente ali para 2007, 2008, ele tá falando do que poderia ser o Kubernetes. Tipo, é uma pesquisa que tá rolando ali que fala assim, não, a gente poderia ter um cluster aqui que ia fazer tal coisa, tal coisa. E eu li que na época eu falei assim, cara, mas isso aqui é o Kubernetes.
Então, assim, essas discussões de como a internet vão ser já estavam acontecendo na academia há dezenas de papers, né? Tipo, eu ia falar dezenas de anos, eu pensei, não, dezenas de anos, né, é bastante, né? Então, assim, isso já estava acontecendo, né? O que essas big techs fizeram foi assim, pega a gente da academia, joga numa sala, joga café, joga computador, joga dinheiro, paga eles bem para eles não ficar procurando emprego o tempo todo e não produzir, e deixa os caras produzir, deixa os caras produzir, né? E assim, é assim que surgem as inovações, né? Então a gente paga muito pau para as Big Tech sim, achando que é mágica, né? Mas não, Cloud é um bando de Linux com o trabalho dos outros em cima. Então, você bota Linux ali, lê uns papers, fala assim, não, vou controlar esse Linux agora, eu quero fazer um ambiente de controlado de recursos. E a maioria desses trabalhos está open source, tá? Então, assim, eu poderia refazer um cloud do zero? Poderia, dá pra fazer. Aliás, a gente fez no Brasil, né? Então, era isso, né? Meu cafezinho era sobre o ecossistema de desenvolvimento web. Sim, falei algumas coisas estranhas aqui, espero que tenha te ajudado e espero que tenha tipo, tirado essa mágica que é a cloud, né? Porque, assim, tudo que eu queria era tirar essa mágica que a gente acha que o ambiente cloud é um ambiente mágico, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, boa tarde pra vocês. E desculpa não estar mandando cafezinho constantemente, tá?